Olá pessoal, boa tarde mais uma vez. Estamos aqui no Ambimete Verde e esse mês é o mês do meio ambiente, né? E a gente está trazendo o Ambimete Verde com vários convidados, pessoal que tem um know-how gigante aí. E hoje a gente vai conversar com o Diogo Eric, que é sócio-diretor da The Expert. Ele vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente. A gente teve um probleminha aqui, mas eu já vou aceitar ele aqui para conseguir novamente trazer aqui o Diogo. Se não der, a gente marca uma outra oportunidade, mas a gente já fica aqui para fazer um convite a você para assistir todas as lives que a gente fez até agora. Só foi fera, hein? Só foi fera falando sobre o meio ambiente, falando sobre as coisas que a gente pode melhorar aqui, beleza? Um abraço aí para Rodolfo Marcelo, tá aqui nos acompanhando, Nara, o Carlos Roberto entrou aqui com a gente. E aí, tá conseguindo me ver agora? Diogo, tá com esse probleminha mesmo, cara. A gente fica só carregando aqui a imagem e não aparece. Eu não sei o que é que tá acontecendo aí com vocês. Deixa eu tentar Você já entrar pelo da tentou? Dentsply aqui. Pronto, beleza. De repente, Tenta colocar uma outra internet aí. Por enquanto eu vou conversando aqui com o pessoal para informar, né, que a gente tá com um probleminha técnico. É assim mesmo. Às vezes é uma conexão, uma coisa que a gente não consegue dar sequência aí, mas ele vai tentar entrar novamente. O Diogo aí, que é um cara que tem uma experiência enorme aí na área de meio ambiente, principalmente aqui na região Nordeste. E ele tá junto com a gente indica o trabalho dele, ele indica o nosso trabalho. E são trabalhos que servem como um coopera com o outro, né? São trabalhos complementares aí que a gente está fazendo. E a gente está tentando, né, trazer essas pessoas para mostrar como é que é o trabalho do gestor ambiental na, na prática, né? Vamos tentar aqui mais uma vez, o Diego vai tentar tentando conectar. Pronto, acho que agora chegou. agora foi, né? Agora foi. O cara tá aqui, quem tá aqui com a gente, eu vou fazer uma pequena apresentação, porque o currículo do cara é enorme, viu? Fazer uma pequena apresentação aqui dele, é o Diogo Eric. Ele é sócio-diretor da Dexpert, biólogo, consultor, técnico em meio ambiente, tem uma porrada de especialização aqui, auditor da 14.000, auditor da 9.000, auditor de 5S, Sigma, enfim. O cara tem um know-how gigante. Diogo, uma apresentaçãozinha aí sua. Vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar aí o convite, né, da Ambinet. É uma empresa que eu vi nascendo lá atrás, há 2000, lavar o trem lá atrás. É uns caras que tem muita experiência. Inclusive, é a nossa recomendação quando chegam para a gente e falam sobre qualidade do ar. Eu não consigo enxergar uma outra empresa com mais especialidade do que essa. É uma empresa certificada, é uma empresa que tem uma Isso. tradição, já está abrangindo bastante aí a nível nacional. É uma empresa que tem um know-how, uma equipe unida, engajada, né, que sempre transparece, desde que eu conheci o Diabo e o Ivano, é um Isso. fera aí também. E aí, uma apresentação minha, acho que você falou já, acho que muita coisa já aí. Eu sou biólogo de formação, inclusive eu me formei pela Universidade Católica de Pernambuco, inclusive a Universidade Católica compartilhou o Folha Digital. Ó, que Eu legal. agradeci para ele lá, eu nem esperava, né? Eu Aham. me formei em 2008, Ó, então parei. já faz um tempinho, né? E lá para cá eu fiz vários cursos, várias especializações para tentar sempre entender.
melhorar, né? Sempre linkar a relação que existe na empresa, existe em relação com o órgão ambiental, que a gente vai estar, é um dos temas aí Isso. centrais, né? E é um que a gente vai conversar aqui, né, Thiago? Eu acho que um certo assunto que isso não é falado na faculdade, tá? É não. Então, eu fico feliz, eu estou vendo aí que tem muita gente que acessou aí, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, Isso. mas pegar o feriado, porque aqui no Nordeste São João é feriado, né? É, feriado hoje. Para participar da live com a gente aí, falar de um tema que eu particularmente eu gosto muito, né? Aham. Sou apaixonado pela área ambiental, ela é a área que me descobriu, foi eu que descobri a área, né? Então isso tem toda uma história. Isso. Quando eu me formei, já enveredei para fazer formação técnica, fiz umas 3 ou 4 especializações, e gosto muito, né? Teve um serviço que foi muito bom agora, com muito conhecimento agregado, envolvendo vários especialistas relacionados à avaliação e diagnóstico do sistema de gestão ambiental. E é isso, né? Eu espero que com essa live de hoje a gente consiga aí agregar bastante valor. É uma palavra que a gente fala muito, né? Agregar valor. E é isso. Hoje o tema a gente veio para tentar. A gente gosta muito de falar isso aqui, Diego, desmistificar órgão ambiental e gestão ambiental. Então a gente vai, é o que você falou mesmo, isso aqui não tem em currículo nenhum, em faculdade nenhuma. Isso aqui é o dia a dia mesmo que a gente está fazendo, está Exatamente. mostrando. E aí, todas as nossas lives a gente vem falando sobre isso, cara. Isso aqui não tem dizendo em lugar nenhum, não. É a gente que está no dia a dia que sabe como é que faz o trabalho. E a gente está aqui querendo mostrar exatamente isso, né, para as pessoas. E assim, eu já vou emendar na primeira pergunta aqui. E é uma Pode pergunta um mandar. pouquinho polêmica. Órgão ambiental é o vilão da história, Diogo? Explica aí pra gente. Então, o órgão ambiental, no processo de gestão como um todo, ele não é um vilão, como muita gente acha. Tá? Eu sempre costumo dizer que é necessário a gente, enquanto gestor ambiental, a gente ter uma visão sistêmica, uma visão ampla do processo de tudo, na verdade. O órgão ambiental, eu tenho uma palavrinha que eu levo ela sempre comigo, quando eu quero falar não só disso, mas de outros tipos de relações, seja com o órgão ambiental, seja com parceiros, seja com amigos, seja com a família, que é a questão da empatia. Isso. Sabe? Eu acho que cada órgão hoje, infelizmente, vem passando também por muitas dificuldades, tá? Sejam questões relacionadas a políticas públicas, ou sejam questões de infraestrutura, ou seja, questão de pessoal mesmo, disponibilidade de especialistas, e entre outros fatores. Então, assim, tem órgão que tem um sistema, é tudo digital, né? Entendi. Enquanto tem órgãos que ainda está tudo no papel, né, com aquelas pilhas e mais pilhas de documento. Então, a gente precisa desmistificar essa questão de que o órgão ambiental ele é um vilão. Tá? Na verdade, a gente tem que trazer o órgão para perto da gente. Tá? A Exato. gente precisa se aproximar deles, porque da mesma forma que muitas vezes a gente fica atordoado, com muita demanda, com muita coisa para fazer, a gente tem lá um fiscal, um analista do órgão ambiental, que ele também se encontra numa situação similar. Né? Então, Entendi. tudo isso são fatores que precisam ser levados em consideração na hora desse testa a testa, sabe, com o órgão. Isso. Então, a gente tem que ter o órgão como parceiro, porque tem alguns pontos que eu gosto de elencar, que é o seguinte. Vou dar um exemplo simples. Você pega um estudo ambiental de um licenciamento, onde gera no final um mega relatório. Esse mega relatório tem a mão de 10, 20, 30 especialistas. E muitas vezes o órgão ambiental que vai receber esse relatório, ele só tem um ou dois especialistas para analisar todo aquele processo e entender uma visão, né,
de um mundo de informações e, ao mesmo tempo, de um lado a gente tem a empresa que está louca pela licença ambiental, porque ela quer Isso. instalar, ela quer ampliar, ela quer gerar receita, né? Ela quer movimentar. E do outro tem o órgão ambiental com receio, porque precisa de tempo, precisa de conhecimento, tem várias limitações, né? E fica com aquele receio também de emitir uma licença e de gerar um problema. Então, Uhum. e ao mesmo tempo, nesse meio caminho aí, muitas vezes tem o quê? Um consultor contratado, um especialista, para fazer essa Uhum. relação empresa-órgão ambiental, que Isso. fica pressionando de um lado o órgão e sendo pressionado do outro pela empresa. E, na verdade, essa pessoa ela tem que fazer um elo de ligação para trazer a empresa para perto do órgão e trabalharem juntos, na verdade. Então, Isso. quem melhor conhece o processo do que um especialista que está lá dentro da empresa, já conhece aquele processo industrial? Porque Verdade. muitas vezes o órgão ainda vai ter que estudar, entender o funcionamento, como, para onde eu vou, sabe? Então, Isso é quando você verdade. chega perto, olha, não é assim, é dessa forma, né? Quantos processos de licenciamento eu já resolvi porque eu me aproximei do órgão? Porque a Uhum. gente sentou na mesma mesa para dialogar, tá? Verdade. Então, isso também tem muita relação com o nível de maturidade e Hum. gestão ambiental da empresa, É tá? verdade. Por quê? É aquela empresa que tem a transparência, né? Que tem Uhum. a sustentabilidade como pilar estratégico, mas tem aquela empresa que é reativa, né? Ela só Isso. faz quando ela é cobrada. E ela não quer nem que o órgão vá lá na casa dela, porque ela Uhum. está em débito. É Né? verdade. Ela está escondendo, não quer mostrar isso, não quer mostrar aquilo. E muitas vezes o gestor ambiental ele fica nessas situações. Ele vai estar numa situação que ele vai estar dentro de uma empresa que é altamente transparente, que gosta do diálogo aberto, que vai até o órgão ambiental, que senta na mesma mesa, mas ele também pode ser contratado para trabalhar na empresa que tem Ao contrário, exatamente né? a, ao contrário. Então, isso aí, a gente tem que não só pensar no órgão ambiental em si, mas Uhum. pensar na avaliação da mentalidade e maturidade empresarial em relação ao tema. Sabe? Eu acho que isso Isso. aí são pontos cruciais para quem é gestor ambiental. Tá? Isso. E Então, é eu um acho que não trabalho. é tão vilão. É um trabalho, né, Diogo, multidisciplinar, né? Assim, se a gente observar que o órgão ambiental vem para cooperar com o nosso trabalho, a gente tem que sentar na mesa realmente, como você está falando, né? E ter aquele trabalho de várias mãos e todo mundo está cooperando no mesmo sentido, né? Eu acho que quando a gente faz isso e coloca tudo na mesa, esclarece, né, o que está acontecendo, fica muito melhor para todo mundo e aí a gente consegue tocar isso da melhor forma, né? E Isso. eu. E assim, a gente só consegue fazer isso melhor, Tiago, quando a gente entende o conceito do que é, do significado. Né? Por exemplo, o que é o licenciamento ambiental? Né? Por que ele precisa ser feito e acontecer? Por Verdade. quê? Porque o mau licenciamento ambiental vai trazer transtornos sociais, transtornos ambientais, culturais. Então, ele existe para isso. Então, por isso que tem que ser uma parceria. Não é eu só faço porque eu sou cobrado e eu cobro porque o cara não quer fazer e eu vou ter que meter a caneta nele. Não é isso, no final das Uhum. contas. A multa ou a notificação, ela vai ser uma consequência de algum momento que alguém deixou de fazer o que era certo. A verdade Verdade. é essa. Entendeu? Verdade. Então, essa questão do elo, da comunicação, que é super importante, Uhum. eu acho que isso aí é que traz exatamente essa questão de fazer o certo, tá? Que muitas vezes Isso. não está na cultura da empresa. E um outro ponto também, Tiago, que aí eu bato na tecla e aí fica para a gente, nós que queremos Aham. fazer a coisa certa, né, aumenta a nossa responsabilidade. Por É exemplo, verdade. eu conheço o Andimet, eu já peguei um relatório da Andimet, vários relatórios da Andimet na minha mão. Isso. E eu sei da qualidade, eu sei da assinatura final lá, eu sei do processo que ele passou. Boa. Mas hoje no mercado, eu estou pegando muitos serviços, tá? Infelizmente, de relatórios que foram mal elaborados,
relatórios copia e cola, relatórios que chegam lá no órgão ambiental, e o órgão ambiental não tem coragem de emitir uma licença e Uhum. cobra voltando, sabe? Muitas vezes chegam estudos de péssima qualidade na mão do fiscal, do analista, e isso Verdade. volta para a empresa e fica esse retrabalho. E a empresa que quiser economizar, ela acaba gastando o dobro, o triplo, tá? E muitas Isso. vezes tem seu empreendimento impossibilitado, inviabilizado, tá? Então eu acho que quando a empresa tem a maturidade, começa a entender, ó, cara, eu Uhum. isso é uma coisa muito séria, sabe? Verdade. Eu tô É fazendo aquele para a negócio, o barato sai sociedade. caro, né? O barato sai caro Exatamente, muitas vezes. É, exatamente. é E por eu acho aí. que é aí que a gente se diferencia, viu? Porque a gente está fazendo a coisa certa. Verdade. Exatamente. E você acredita, Diogo, que tem oportunidades de a gente ter esse bom relacionamento, de uma até uma aprendizagem maior junto com o órgão ambiental ali, você passando sua experiência para o órgão e o órgão passando a experiência dele para você? Você acredita que isso também pode acontecer e já acontece nos órgãos ambientais de uma forma geral? Acontece. E o ideal é que aconteça cada vez mais, para que É verdade. tanto a empresa quanto o órgão ambiental ganhem com o tempo maturidade da área ambiental suficiente para tomada de decisão. Porque a licença ambiental final, lá que é emitida, o documento em si, ele é, na verdade, a conclusão da tomada de decisão, né, a partir É verdade. do entendimento de várias partes, de várias cabeças que foi dizer assim, olha, para esse empreendimento vai ter um problema disso, ter esse possível impacto. Então, para minimizar todos esses problemas, surgem as condicionantes das licenças, as Uhum. exigências, o controle de prazos. Para quê? Para exatamente evitar problemas para a sociedade. Então, a gente tem que Verdade. entender que nós, enquanto diretoria, o órgão ambiental enquanto órgão fiscal e a empresa, todos, no final das contas, precisamos pensar no meio ambiente, na sociedade. A gente trabalha em prol da sociedade, da É melhoria verdade. da qualidade de vida. Tá? Boa. No final das contas, é isso. O órgão fiscaliza para não Uhum. impactar a sociedade. Nós fazemos o certo para não impactar a sociedade. E a empresa que quer entrar no mercado, ela precisa fazer tudo isso para não impactar a sociedade. É verdade. Até porque a sociedade vai ser seu cliente. É o cliente daquela Isso. empresa que está instalando. Entendeu? Então, assim, existe uma rede aí de conexão, né, que é primordial que aconteça. Aí essa questão de oportunidade, eu costumo dizer assim, o que é network? Né? É isso Uhum. aqui, ó. Quanto tempo a É gente se verdade. conhece? É Começou verdade. com o tempo. Né? Hoje É. nós somos parceiros profissionais aí da Isso. vida, entendeu? É Então, verdade. independente, porque lá atrás eu estava numa grande cimenteira, né? É. Onde hoje eu presto serviço, você Isso. continua prestando serviço. Então, assim, a gente Exatamente. confia. Então, assim, mas tudo isso tem a ver com relacionamento. Então, um bom relacionamento faz você alavancar seus resultados. É Eu verdade. conheço vários gestores que trabalham dessa forma, tá? Uhum. Tem esse bom relacionamento, tem esse nível de transparência, buscam fazer o que é certo da melhor forma possível, tá? E, infelizmente, a gente também tem aqueles que não querem fazer o que é certo, tá? É verdade. Inclusive, ontem mesmo eu estava tendo uma reunião onde eu ouvi que um gestor ambiental indicou para a sua empresa fazer a coisa errada porque fazer o licenciamento ambiental ia dar muito trabalho, sabe? Rapaz. Aí eu fiquei pensando, eu digo, pô, o cara que era para falar, para dizer que é para fazer o certo, É. foi exatamente essa pessoa que mandou a empresa fazer o que é errado. Então, assim, é Não. lamentável, né? Mas ao mesmo É. tempo gera oportunidades para quem quer fazer o que é certo. Aí também é uma Exatamente. alternativa. É, eu vou. Eu E já. Pode falar. outra coisa para agregar, quando você falou assim, oportunidades, existe também no bom relacionamento a oportunidade de surgimento de novos negócios. Por Uhum. exemplo, eu estava na unidade da Votorantim Primavera, enquanto gestor, do estado do Sim. Pará, e a gente tinha uma questão lá de uma biomassa. Uhum. E aí essa biomassa que era um problema passou a ser uma solução
Só que legalmente ainda não existe uma legislação específica para a biomassa no Estado e através de um bom relacionamento, diálogo, aproximação, sentar várias vezes na mesma mesa, né? Isso. Inclusive envolver a alta direção da empresa, até chegar no ponto que foi viabilizado, né? Inclusive hoje mitiga o impacto ambiental porque substitui combustível fóssil. Então, assim, a gente Aí. precisa pensar exatamente dessa forma, de Com olhar os certeza. dois lados da moeda. Com certeza. Eu vou aproveitar aqui, Diogo, e mandar um abraço pro pessoal que está aqui mandando mensagem pra gente aqui no chat do Instagram. O pessoal perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva a live. E como todas as outras desse mês, toda terça e quinta, a gente está fazendo uma live e todas as lives estão salvas. E essa com certeza vai ficar salva. Eliel colocou aqui, ó. Uma empresa que não tem estratégia bem definida, fica difícil até mesmo de estruturar um plano de ação ou medida. Exatamente, é isso que acontece. Uma consequência de um descaso gera multa. Com certeza, Liel. Lari, Lari Cavalcante falou aqui, tudo pode ser resolvido com diálogo e comunicação assertiva. É isso aí. Um diálogo resolve muita coisa. Eliel comentou aqui, falando, Diogo, há profissionais e profissionais. Há quem está na área porque hoje é lucrativo ou está em start, mas não conhece realmente de fundo a situação. Exatamente, aquele negócio, o mercado não está fechado. Não está fechado de jeito nenhum. Mas sendo que o mercado está aberto a pessoas e empresas, né, que venham a agregar. E pessoas que venham agregar e fazer o certo. É melhor fazer o certo e gastar mais, por exemplo, do que a gente tá fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali, acabar fazendo errado, pode gerar uma multa maior para a empresa, pode gerar um retrabalho e você acaba se queimando no mercado. Aqui a gente está falando para muitas pessoas. Isso. E assim, uma coisa só retirando aí uma coisa que você falou, é, é até melhor pagar mais. Na verdade, eu não diria pagar mais, eu diria pagar o justo, pagar o correto, sabe? Exato. Porque a gente olha e acha que é caro. E caro na área ambiental é relativo demais dizer que algo é caro. A gente, Uhum. para identificar se é caro aquele investimento, a gente primeiro assim, quando eu vim para o lado de ser empresário, que a gente acha que vai falar isso mais na frente, eu não tenho Isso, dúvida, deve ter muitas perguntas sobre isso, mas isso. a gente começa a enxergar um outro lado da moeda, sabe? Que é Uhum. exatamente o entendimento do que é custo, do que é gasto. Né? E eu acho Isso. que a gente precisa ter essa dimensão na vida da gente, inclusive na vida pessoal. Por exemplo, Verdade. quando eu pego um dinheiro e faço um investimento, eu estou gastando, eu estou investindo, aquilo ali é um custo atrelado ao retorno que eu vou ter. Agora, quando eu simplesmente pego meu dinheiro e gasto ele deixa de ser Uhum. um investimento, não gera retorno, nem de médio, nem curto, nem longo prazo. Tá? Exato. Então, assim, a gente, é uma linguagem que eu sempre uso, que é a gente cobra o justo, tá? Uhum. Então, cobrar o justo, mas se você achar que é caro, aí a gente precisa mostrar a você que não é caro, tá? Uhum. É caro, vai se tornar caro se você começar a fazer por pedacinho. Faz um pedaço, faz um pedaço, faz um pedaço, e muitas vezes, que eu já vi acontecer, pedacinho, 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 dá um montante gigante. E muitas Isso é vezes verdade. não leva a nada e precisa refazer do zero o justo. Então, assim, então você gasta 2, 3 vezes se você tentar pegar um atalho. Tá? E Verdade. eu digo assim, na área ambiental, na área de segurança do trabalho, sabe? Em qualidade, não existe atalho. Não, Ou você tem qualidade ou você não tem. Ou você faz segurança ou você não não faz. faz. Ou você cuida do meio ambiente ou você não cuida. É feito coleta seletiva. Você bota os lixeiros lá. Digamos que a empresa tenha 50 funcionários. 49 estão separando o resíduo. Se um único não estiver separando o resíduo, a empresa inteira não tem coleta seletiva. Verdade. Então, a gente precisa.
antes de tudo, mudar a nossa mentalidade, inclusive financeira, para Isso. começar a entender o que é realmente que eu estou gastando ou que eu estou investindo. Então, é um ponto de vista que precisa ser levado em consideração quando a É. gente fala disso aí. Ô Diogo, você aí que já, como você já falou aí, né, participou do outro lado, né, que é o lado de estar recebendo as consultorias ambientais e tá olhando isso mais de perto, mais do outro lado como gestor ambiental. Quando é feita uma perícia, um monitoramento, algum serviço pela terceira, né, vamos dizer assim, pela empresa que está prestando a consultoria, qual é a responsabilidade do gestor ambiental nessa hora aí? Você com sua experiência, vamos colocar isso às mesas assim. O que é que o gestor ambiental precisa se preocupar com quando ele vai contratar essa empresa terceirizada? Então, vamos lá. Tem várias coisas aí, tá? Por Uhum. exemplo, quando a gente fala de perícia, né, uma perícia ela tem cunho judicial, né? Sim. Então, nesse processo que ele é movido pelo Código, é, acho que é o civil, é, um, Uhum. a legislação, ela traz o seguinte, que num processo de perícia judicial existem alguns personagens, tá? O Código de Processo Civil. Sim. E ele traz alguns personagens. Que personagens são esses? Por exemplo, o juiz, ele está lá. Então, de repente, uma empresa está causando uma poluição atmosférica. E a Sim. comunidade entra com um processo no Ministério Público ou algum órgão de fiscalização e vira um processo, uma ação, né? E aí, o juiz, ele não conhece de poluição. Ele conhece da legislação, das coisas lá, mas ele não entende o efeito do NOx e do É verdade. SOx, da, da alta concentração, de repente, de um metal pesado na água ou no Uhum. ar. Então, assim, ele vai precisar de quem? Um perito. Tá? Então, esse perito ele é chamado pela justiça para Uhum. fazer aquela avaliação, tá? Naquele ambiente lá. E aí tem um outro personagem. A empresa que vai ser fiscalizada, monitorada, avaliada, Sim. ela pode contratar um assistente de perícia, que pode ser uma consultoria, uma assessoria especializada. Para Uhum. quê? Para saber se quando aquele perito judicial for lá coletar, fazer as análises, saber se ele está fazendo da forma certa, se ele está coletando da forma certa, acompanhar todo o processo para Uhum. também garantir, dar uma segurança jurídica para a empresa que está sendo investigada. Então, existem Sim. esses papéis aí. E a partir desse laudo, o juiz vai ter as avaliações judiciais e tal, todas as audiências, e ele vai avaliar se aquele empreendimento é culpado ou não culpado, se tem Uhum. que fazer as compensações, as recuperações ambientais, ou fazer adequações de processo, melhorias de controle de poluição, Uhum. ou contratar mais gente, ou o que for, para que melhore e minimize ou mesmo anule aquele problema ambiental. Então, quando a gente fala de perícia, ela está muito assim. Agora, eu sou um gestor ambiental, preciso Uhum. contratar uma empresa para prestar serviço para mim e esses Sim. serviços precisa ter um padrão de qualidade mínimo para que eu Uhum. consiga atender às minhas exigências ambientais, que normalmente estão na legislação ou mesmo expostas numa condicionante de uma licença ambiental. Sim. E aí, eu preciso avaliar, por exemplo, quem são os profissionais que vão estar fazendo, quem é essa empresa, qual é o histórico dessa empresa, tá? A qualidade, se a empresa está cadastrada no Conselho Regional de Classes, Isso. se existe proficiência técnica para aquele tipo. Então você precisa fazer uma avaliação ampla, porque o preço em si, no final, pode gerar um problema. Tá? Então não Verdade. é só olhar o preço. Porque eu posso ter uma empresa que nunca fez aquele estudo, tá? E dependendo do nível e do grau de criticidade que tem aquele estudo, Verdade. a gente não pode assumir risco. Eu costumo Uhum. dizer que nós não somos pagos, enquanto gestores ambientais, para estar assumindo risco. Tá? A Uhum. gente é pago e guiado para fazer dar a melhor solução para aquele problema. Tá? Então, assim, eu
vou dar um exemplo que era de praxe e até hoje acontece. Uhum. Sei lá, um monitoramento de chaminé. Né? Então, eu preciso fazer anualmente ou a cada 6 meses, depende muitas vezes de condicionantes da empresa lá. E Isso. aí tem que olhar determinados parâmetros e eu tenho que garantir, por exemplo, que os equipamentos sejam calibrados, que tenham uma metodologia adequada, que a Válida equipe tenha isso. proficiência, que a empresa já tenha um certo histórico. Por último, eu vou avaliar o preço. Então, eu vou buscar no mercado empresas que tenham essa proficiência, esse nível de entrega, Uhum. para no final das contas gerar. E aí no final eu vou avaliar o preço. Tá? Mas primeiro Entendi. eu avalio a questão técnica. E aí, por quê? No final das contas, esse processo vai gerar um produto que é um relatório de controle daquele meu determinado impacto ambiental. Por isso que aquele Certo. impacto ambiental, quando ele não é anulado, ele precisa ser monitorado. Então, eu não consigo anular, eliminar a emissão de uma chaminé. Uhum. Como eu não consigo anular, eu preciso monitorar para garantir que estejam sempre os parâmetros aceitáveis de acordo com a legislação. Tá? Então, esse laudo, esse relatório, se ele estiver errado, eu posso estar entrando num buraco que não tem nem fundo. É verdade. Tá? Agora, quando você leva um laudo, protocola esse laudo, entrega ao órgão ambiental, aí já entra uma outra relação. O órgão ambiental entrou no jogo agora. Então, comunicação, sabe? Isso. Parceria, sentar na mesma mesa. Se tem um problema, Ô Diogo, eu acho que travou um pouquinho aqui a live. Pessoal, se travou para vocês aí, acho que, opa, voltou. Tá travando um pouquinho aí. Se travou para vocês, eu vou falar igual o Maurício agora. Tasca o peteleco aí no coraçãozinho aí pra gente ficar, saber se travou para vocês também. Bem, voltou aqui, Diogo, pra gente. Pode continuar aí. Depois eu tenho uma pergunta pode para você. continuar. Tá. Pode falar. E aí, por exemplo, pode acontecer de ter um relatório com um problema. Uhum. Tipo, foi identificado um problema meu de emissão lá da minha empresa. Então, eu devo entregar esse relatório assim ao órgão ambiental? É necessário avaliar. Por exemplo, se eu identifiquei antes de entregar ao órgão ambiental, é justo que eu não gere provas contra mim, mas eu faça uma reavaliação do meu processo. De repente, teve Isso. um problema no meu processo e de repente eu consigo ajustar, normalizar, faço uma outra medição e isso aí precisa ser levado em consideração. E mesmo que digamos que eu ache um problema e não seja possível de forma alguma resolver, eu devo entregar isso ao órgão ambiental? Sim. Deve Boa. sentar junto para pensar numa e tentar resolver, pedir um prazo, fazer um estudo mais avançado e qualquer outra coisa. O que não pode é conviver com o problema sem solução e entrar no buraco sem fundo. A verdade é essa. É. Ô Diogo, e assim, para as pessoas que estão começando agora na área ambiental, teve uma oportunidade de entrar numa empresa, está começando, olhando, normalmente tem alguma pessoa mais experiente, ela vai assumir possivelmente esse lugar. Vamos dar essa hipótese aí. Na hora que ela vai entregar o relatório do monitoramento, na hora que ela vai entregar um relatório no órgão ambiental, vai o nome de quem ali naquele relatório? É o nome do gestor? É o nome da empresa? É o nome do terceiro? Quem é o responsável por esse relatório aí a partir desse momento? Todos. Boa. Todos são responsáveis, tá? Por exemplo, o Uhum. especialista, o químico, o biólogo, o engenheiro ambiental que fez o estudo, ele é responsável. Os representantes da empresa que validaram, fizeram, pagaram, custearam aquele estudo inteiro ali, são responsáveis. A empresa, CNPJ também. Existe, quando a gente fala de impacto ambiental, a questão da corresponsabilidade. Tá? Então, Isso. muito cuidado quando forem contratar uma empresa especializada. De alguma forma, precisa ter um filtro. Tá?
para garantir a Verdade. contratação de uma empresa fidedigna, com, com seus laudos, com seus resultados. Ok? Porque Verdade. quando você for lá protocolar pessoalmente, que não, às vezes não é a empresa que fez o estudo que vai lá, não. A Isso. que fez o estudo vai te entregar em mãos. Tá? Vai te entregar em mãos. Aí você vai montar um ofício para levar lá no órgão ambiental. E aí, é teu nome que está lá, o gestor ambiental está lá assinando. Olha, venho Isso. através deste protocolar o relatório em atendimento a condicionante número tal, da lista tal. Então, isso gera histórico. Tá? Por exemplo, se você fez um estudo errado, de repente você quis passar a mão por cima e entregou. Tá? E Isso. o órgão está entendendo que está tudo bem. De repente começa a ter problemas com a comunidade, começa a ter reclamação, ouvidoria, denúncia, fiscalização, e aí viu que aquele relatório estava mentindo. Quem foi que fez o relatório? A empresa que fez é corresponsável, a que contratou é responsável, quem gerenciou é responsável, aquele engenheiro lá que emitiu o RT, há 10 anos que Hum, se passaram lá, ele é responsável. Então, assim, isso. existe a questão da corresponsabilidade e é crime, né? Então, Exatamente. em relação com a Lei 9.605 de crimes ambientais. Boa. Ok? Então, é Eu acho muito que já a importante. gente já está respondendo aí a pergunta do Eliel. Ele perguntou se emitir errado, cada profissional responde isoladamente ou a empresa assume. Então todo mundo assume, não é isso, Diogo? Todo mundo é responsável Exatamente. pela assinatura ali. Diogo, vou lhe perguntar agora, é uma curiosidade minha agora, é a próxima pergunta. É, qual é a diferença de estar como gestor ambiental e agora como empresário na área ambiental? Eu estava imaginando uma pergunta desse tipo aí. É o seguinte, a diferença é que quando a gente é gestor ambiental, especificamente de um projeto, de um processo, de uma indústria, de uma empresa especificamente, a gente precisa também, além de ser gestor ambiental, a gente precisa conhecer aquele processo e conhecer muito bem. Tá? Ótimo. Isso é fundamental. Então, ser gestor ambiental é ter um bom relacionamento com o órgão ambiental, é ter um bom relacionamento com os colaboradores, né, com a vizinhança do empreendimento. Ou seja, na verdade, eu costumo dizer que o gestor ambiental ele é um articulador. Tá? Isso. Então, ele é um comunicador, ele é um articulador, além de ter a necessidade de ter alguns conhecimentos técnicos específicos. Tá? Mas ele precisa conhecer muito bem o processo, porque cada processo tem as suas especificidades. Por Isso. exemplo, uma indústria do cimento tem determinados parâmetros de emissão. Uma de vidro tem outro, uma de Outro. celulose tem outro, uma caldeira tem outro. Então, assim, e a Isso. gente está falando só em processo de emissão. Estou nem falando, eu estou falando de emissão atmosférica, mas quando a gente vai Isso. embasar emissão de efluente líquido, por exemplo, né, ali já tem outro parâmetro. É importante conhecer cada etapa do processo e conhecer as legislações que Isso. regulamentam aquele processo. Tá? Por quê? Boa. Porque qualquer não conformidade gera um desvio. E aí, puxando para o lado do empresário, esse mundo novo para mim aí, é o Aham. seguinte, além de ter esse conhecimento, tá? A gente precisa ter um conhecimento muito mais amplo do mundo empresarial, tá? Verdade. Seja custos, financeira, tributária, vixe, é tanta coisa, sabe? Processos administrativos, controles, contratação, pessoal, sabe? Na hora de ter um projeto, colocar a pessoa certa no local certo, entendeu? Verdade. É, conhecer, então muitas vezes como consultor, tem um outro lado que é bom, é porque a gente acaba interagindo com vários tipos de processos, vários tipos de processos e conhecendo de diferentes processos, né? Por exemplo, Verdade. eu costumo dizer que a gente já prestou serviço aqui de padaria, a indústria de cimento, né? A supermercado, a indústria de tinta, ou seja, tem uma gama de empreendimentos que a gente acaba levando solução para Isso. essa,
para esses clientes aí da melhor forma possível, mas a gente acaba aprendendo também. Né? Por Verdade. exemplo, recentemente a gente fez serviço numa padaria que a gente acabou entendendo do processo da fabricação do pão, entendeu? Top Então, para aí. poder entender o contexto, por que eles precisariam ter aquele tipo de controle ou ter Uhum. aquele tipo de tratamento do efluente, sabe? E muitas vezes, quando a gente é chamado enquanto consultor, além daquela visão empresarial, a gente vai com uma visão técnica, Verdade. tá? Com a visão técnica e a gente atua como o gestor ambiental daquele empreendimento. Tá? Então Verdade. a gente tem que trazer essa questão da confiabilidade para o contratante, para quem está chamando a gente enquanto consultor ou assessor especializado. Porque, Isso. imagina, eu dou uma padaria, não conhece a legislação ambiental, que é o mínimo. Né? Uhum. E aí ele é cobrado do órgão, não sabe nem por que está sendo cobrado, e ele não entende. E aí a gente, enquanto especialista, vai lá, olha, conversa, explica, faz com que ele entenda e compreenda aquela necessidade, o porquê está sendo cobrado. Tá? Isso. E aí tem outras estratégias que a gente acaba fazendo, que é trazer para o nosso cliente não a obrigação de fazer, mas mostrar para ele que existe valor agregado naquela contratação, naquela adequação. Por exemplo, a gente fez uma instalação do sistema de tratamento de esgoto que custou caro para a empresa, Sim. mas no final ele está usando aquilo ali como um diferencial de mercado da empresa dele. Então, por exemplo, o comprador sabe que está comprando de uma empresa ambiental. Então isso aí já é outro. É. Ô Diogo, tá travando um pouquinho aqui novamente. Mas deu para entender aqui deu para entender o seu raciocínio aqui. Que assim o empresário ele deve investir e ele tem os recursos disponíveis para, né? Deu para entender muito bem aqui o seu pensamento. Mas eu acho que já conseguiu destravar agora. Eu costumo dizer, Diogo, eu vou aproveitar aqui um pouquinho, eu costumo dizer aqui aos nossos colaboradores, né, que eles aproveitem. A gente hoje, do lado, né, eu conheço o lado empresarial da gestão ambiental, vamos dizer. E hoje, como a gente atende diversas indústrias, a gente atende de norte a sul o país aqui, eu costumo dizer a eles, aproveitem porque vocês vão estar dentro de processos industriais que podem agregar o seu conhecimento. Então, o cara hoje está numa fábrica de latinhas de refrigerante, amanhã ele está numa usina de cana-de-açúcar. E aí é sair perguntando, né? O que é isso, o que é aquilo e tirando as dúvidas. Acho que o Diogo acabou caindo aqui. Eu vou esperar um pouquinho ele, já vou aproveitando aqui e agradecendo, Aliel. Obrigado aí pelas suas perguntas, foram muito importantes aqui para a nossa live. Participe das próximas lives também, viu? É, Fique bem à vontade de perguntar. Deixa eu só aceitar aqui o Diogo novamente. Acho que vai voltar agora. Pronto, voltou, Diogo. Ele A caiu gente aqui. já está caminhando aqui pro nosso final da live, senão o Instagram vai derrubar a gente. É uma pena que são pouco tempo, o tempo é pouco aqui para nossa live, mas Diogo, já convido você para participar do nosso podcast, viu? A gente pode marcar aqui Ok. uma data boa para você e a gente dá uma conversada melhor e mais ampla e sem tempo, vamos dizer assim. Eu vou deixar um espaço agora, Diogo, para você deixar os seus canais de comunicação, né? Fale um pouquinho aí da DXP, os serviços que vocês prestam aí, que eu sei que é de grande qualidade. Então, em primeiro lugar, agradecer, né? E assim, fico aberto a tirar dúvida do pessoal, porque a gente sabe que o tempo aqui é Isso. bastante curto, mas eu presto mentoria na área ambiental, tá? E Legal. sustentabilidade. Então, sabe aquele profissional que está querendo entrar e começar a dar os primeiros passos? Está com Boa. dúvida, tem alguma dificuldade? Conversa. A gente conversa, reserva um tempo. Alguns profissionais já vêm fazendo isso comigo. Tá? E a gente já vem Boa. colhendo alguns frutos bons aí no Aham. mercado.
tá bom? Mas a The Expert, a gente trabalha com consultoria, assessoria e treinamentos nas áreas de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. Boa. Existem áreas que a gente não atua, tá? Mas Uhum. a gente recomenda fortemente alguns especialistas aí, por exemplo, que questionam sobre qualidade do ar. O Thiago já sabe, é a empresa que a gente indica e recomenda, tá? É a Ambimed, é uma Boa. referência para mim, enquanto profissional, porque eu tive o prazer de trabalhar em algumas unidades e ajudar várias unidades também, em outras empresas também. E eu vi outras empresas trabalhando com qualidade do ar e por isso que eu falo e recomendo a Ambimed, tá bom? Obrigado, obrigado. Mas aí fico disponível. Os nossos canais hoje de comunicação, a gente tem principalmente o LinkedIn, né, a Joia. Dexpert Consultoria e Treinamentos, pode buscar a gente lá, ou o próprio Instagram, né, o D_, consultoria, Boa. pode buscar a gente aí, trocar ideia, tem dúvida, pergunta, manda pra gente aí, recomendo, eu sempre assisto lá os podcasts aí Isso. da Ambimed, sempre conteúdo de alta relevância, tá? E uma recomendação que eu dou para aquela turma que está começando é exatamente isso. Boa. Interagir com as pessoas que já estão no mercado, tá? É quem fale Isso. com quem faz e com quem tem experiência. É o recado que eu dou, tá, ok? Boa. Para o pessoal que está querendo começar. E se vai contratar uma empresa, que seja Ambimed, que seja The Expert, mas Isso. faça uma avaliação, tá, dessa empresa, recomendações dessa empresa, veja o histórico da empresa, quem são os profissionais, Boa. nível de qualidade, né? Veja, busque informações necessárias, porque isso vai ter muito a ver com o seu futuro, tá, ok? Verdade. Porque se você contratar errado, futuramente pode ser que você nem esteja mais na área, tá, ok? Verdade. Então isso é sério e é uma recomendação que eu dou. Se hoje eu estou aqui, né, desde 2008 para cá, quer dizer que eu fiz muita coisa boa. E uma das coisas que eu Isso. fiz foi ter contratado a Ambimed há muitos anos atrás e Isso. aprendi muito com eles, tá? Boa. Eles falam muito que eu ensinei, a gente trocou muita informação, mas também aprendi muito lá, com eles também. Tá, ok? Então é o recado que eu deixo e meu contato fica aberto aí para o pessoal poder falar comigo a hora que precisar. Boa. Boa, Diogo. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Você é uma referência aqui pra gente. A gente sempre acompanha aí a sua evolução, e sempre ajudando a gente de alguma forma. E dúvida, a gente tá entrando em contato e perguntando. E a gente fica aqui, agradeço mais uma vez. E vamos encerrar hoje. Vamos só deixar a partezinha da foto aqui pra gente. Aí, valeu. Valeu, Diogo. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Falou, obrigado pessoal que teve paciência aí. Já Isso. pode comer o milho agora, né? Um abraço Valeu, aí, Diogo. tá? Olha, Isso. tem aí Ednando Dantas, fez Isso. pós comigo, Patrícia Rolim, é uma fera, tá? Uma Boa. fera aí, que acabou de entrar aí, eu vi. E um abração pro Everton, meu parceiro aí de todos os dias aí. Valeu. Falou, Valeu, valeu, Thiagão. Diogo. Valeu, Everton. Um Abraço, abraço. fica com Deus aí. Fica com Deus.